Duas vidas. Um encontro. Quando o empresário milionário cruzou com a menina vendedora de frutas naquela manhã, nenhum dos dois imaginava que aqueles poucos minutos iriam transformar suas vidas para sempre. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com suas emoções e mudar sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. A chuva tinha parado fazia 1 hora, mas o chão ainda estava molhado quando Ricardo estacionou o carro na rua principal do centro. Ele estava voltando de uma reunião que não tinha dado muito certo, pensando em como resolver alguns problemas da empresa, quando viu uma cena que fez ele parar tudo. Ali na calçada, sentada numa caixinha de madeira velha, estava uma menina que não devia ter mais de 8 anos. Ela estava vendendo frutas, mas o que mais chamou a atenção foi o pé direito dela, todo enfaixado com um pano branco que já não estava tão branco assim. A menina segurava uma banana na mão e oferecia para as pessoas que passavam. A maioria nem olhava, outros faziam que não viam, alguns até mudavam de lado na calçada. Mas ela continuava ali com aquele sorriso que não combinava com a situação. Ricardo ficou observando de longe, encostado no carro, tentando entender o que uma criança daquele tamanho estava fazendo ali sozinha, ainda mais machucada daquele jeito. Foi quando uma senhora se aproximou da menina e perguntou o preço das laranjas. A garotinha respondeu com uma voz fininha, mas bem clara. E Ricardo conseguiu ouvir que ela falava direito, sem gírias, sem aquela fala de criança que não sabe se expressar. Tinha algo diferente nela. A senhora comprou 2 laranjas, deu o dinheiro e seguiu em frente. A menina guardou as moedas numa latinha que estava do lado dela e continuou oferecendo as frutas para quem passava. Ricardo não conseguiu sair dali. Tinha algo naquela cena que mexeu com ele de um jeito que não esperava. Talvez fosse o jeito que ela se esforçava mesmo com o pé machucado. Talvez fosse a forma como ela tratava cada pessoa que se aproximava com educação e carinho. Ele decidiu chegar mais perto e ver de que se tratava aquilo tudo. Quando ele se aproximou, a menina levantou os olhos e deu aquele mesmo sorriso que ela dava para todo mundo. Boa tarde, senhor. Quer levar umas frutas? Estão bem fresquinhas, comprei hoje cedo no mercado. Ricardo olhou para a bandeja dela. Tinha banana, laranja, maçã, algumas peras. Tudo organizado, limpinho, nada estragado. Quanto custa a banana? Ele perguntou. R$2 o quilo, senhor. Mas se o senhor levar 2 bananas soltas, fica R$3. Ele pegou 2 bananas e deu R$5 para ela. A menina foi buscar o troco na latinha, mas Ricardo falou para ela ficar com tudo. Os olhos dela brilharam, mas ela balançou a cabeça. Não precisa, senhor. Minha mãe sempre fala que a gente não pode aceitar esmola. O senhor já está me ajudando comprando. Ricardo ficou impressionado com a resposta. Como você se chama? Isadora. Ela respondeu. E o sorriso voltou a aparecer. E esse pé aí, o que aconteceu, Isadora? Ricardo perguntou, tentando não parecer invasivo demais. O sorriso dela diminuiu um pouco. Eu escorreguei ontem, mas não é nada grave não. Minha vizinha Dona Márcia que fez esse curativo. Amanhã já deve estar melhor. Ela falou isso como se estivesse tentando convencer ela mesma, não só ele. Ricardo percebeu que a menina estava com dor. Era só ver o jeito que ela evitava apoiar o pé no chão. Você vem aqui todo dia? Ele perguntou. Só quando não tem aula. Isadora respondeu. Hoje não teve porque a professora ficou doente. Aí eu aproveitei para vender umas frutas para ajudar minha mãe. A resposta dela fez Ricardo entender que havia muito mais por trás daquela história. Uma criança de 8 anos não deveria estar preocupada em ajudar a sustentar a casa, ainda mais do jeito que ela estava. Sua mãe sabe que você está aqui? Claro que sabe. Isadora respondeu rapidinho. Ela que me ensinou a vender direitinho, a tratar bem os clientes, a fazer a conta certinha. Minha mãe é muito inteligente. Tinha um orgulho na voz dela quando falava da mãe que fez o coração de Ricardo apertar. E seu pai? Meu pai foi embora faz um tempo. Ela disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas não tem problema não. Eu e minha mãe nos viramos bem. Ricardo ficou ali conversando com Isadora por mais uns 15 minutos. Ela contou que morava num bairro não muito longe dali, que tinha uma irmãzinha menor, que gostava muito de ir para a da escola, mas às vezes precisava faltar para ajudar em casa. Cada palavra que saía da boca daquela menina era como um soco no estômago de Ricardo. Não era possível que uma criança daquele tamanho já tivesse tanta responsabilidade nas costas. Quando ele finalmente decidiu ir embora, Isadora acenou para ele e disse: Obrigada pela compra, senhor. Volte sempre, com aquela alegria genuína que só criança tem. Ricardo entrou no carro e ficou parado ali por alguns minutos, vendo ela continuar oferecendo frutas para quem passava. A cena não saía da cabeça dele. Tinha alguma coisa naquela menina que mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. No caminho para casa, Ricardo não conseguiu pensar em outra coisa.
Tinha passado a vida inteira focado nos negócios, construindo empresas, ganhando dinheiro, resolvendo problemas. Nunca tinha parado para reparar realmente nas pessoas que encontrava na rua todos os dias. Mas aquela menina com aquele pé machucado e aquela determinação toda tinha feito ele enxergar algo que nunca tinha visto antes. Quando chegou em casa, Ricardo tentou jantar, assistir televisão, fazer qualquer coisa para tirar a imagem de Isadora da cabeça, mas não conseguiu. Ficou pensando na situação dela, na mãe que estava doente, na responsabilidade que uma criança de 8 anos estava carregando. Ele sabia que não podia simplesmente esquecer o que tinha visto. Alguma coisa precisava ser feita. Foi quando Ricardo decidiu que no dia seguinte voltaria lá. Não sabia ainda o que ia fazer, como ia ajudar, mas sabia que não podia fingir que não tinha visto nada. Aquela menina tinha mexido com algo dentro dele que há muito tempo estava adormecido. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha encontrado algo mais importante do que qualquer negócio ou reunião. Naquela noite, Ricardo foi dormir pensando em Isadora. No sorriso dela, na forma corajosa como enfrentava a situação, na educação que tinha mesmo em meio a tanta dificuldade. Ele não fazia ideia ainda, mas aquele encontro ia mudar a vida dos dois de uma forma que nunca poderia imaginar. O homem que tinha passado a vida construindo empresas tinha acabado de encontrar o projeto mais importante da sua vida. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com Isadora na cabeça. Tinha sonhado com a menina, com aquele pé machucado, com o jeito que ela falava da mãe. Não conseguiu tomar café direito, não conseguiu se concentrar nos e-mails. Tudo o que pensava era em voltar lá e saber mais sobre a história daquela família. Cancelou 2 reuniões e saiu de casa mais cedo do que o normal. Quando chegou na rua onde tinha encontrado Isadora no dia anterior, ela não estava lá. Ricardo ficou andando de um lado para o outro, esperando, achando que talvez ela chegasse mais tarde. Passou quase 1 hora ali, mas nada da menina aparecer. Foi quando uma senhora que vendia doces na esquina chamou a atenção dele. Se o senhor está procurando a Isadorinha, ela não veio hoje não. O pezinho dela piorou durante a noite. Ricardo se aproximou da senhora e perguntou se ela conhecia bem a situação da menina. Conheço sim, a mulher respondeu. Aquela criança é um anjo. Vem aqui vender fruta há uns 3 meses, desde que a mãe dela ficou mais debilitada. Uma situação muito triste. A mulher, que se chamava Dona Rosa, contou que conhecia a família de Isadora há anos. Disse que a mãe da menina, Lúcia, tinha uma condição delicada de saúde que foi piorando com o tempo. O marido dela não aguentou a barra, Dona Rosa explicou. Quando a Lúcia começou a ficar mais fraca, ele arrumou as malas e foi embora. Deixou ela com 2 meninas pequenas e sem nenhum centavo. Uma covardia daquelas. Ricardo sentia a raiva crescendo dentro dele a cada palavra. Como um homem podia abandonar a família numa hora dessas? A Isadora que tomou a frente de tudo. Dona Rosa continuou. Aquela menina tem mais responsabilidade que muito adulto por aí. Dona Rosa contou que Isadora tinha começado a vender frutas depois que viu a mãe chorando porque não tinha dinheiro para comprar remédio. A menina saiu na rua pedindo fruta emprestada para os vizinhos e começou a vender aqui no centro. No primeiro dia, ela voltou para casa com R$15 na mão. Os olhos da Lúcia encheram de lágrima quando viu. Ricardo estava ouvindo aquilo com o coração apertado. Era impossível acreditar que uma criança de 8 anos tivesse que passar por isso. E ontem, como foi que ela machucou o pé? Ricardo perguntou. Ah, isso foi uma tristeza, Dona Rosa respondeu. Ela estava subindo na laje do prédio onde eles moram, tentando pegar umas mangas que tinham caído lá em cima. Escorregou e torceu o pé feio. Mas mesmo assim queria vir vender hoje, a mãe que não deixou. A imagem de Isadora subindo numa laje para pegar frutas porque não tinha dinheiro para comprar fez Ricardo sentir uma dor no peito que nunca tinha sentido antes. Dona Rosa deu o endereço da família para Ricardo, mas disse que ele deveria ter cuidado. A Isadora é orgulhosa, não gosta quando as pessoas oferecem ajuda direto. Ela sempre fala que não precisa de esmola, que consegue se virar sozinha. Ricardo agradeceu as informações e decidiu ir até a casa delas. Precisava ver com os próprios olhos como era a situação. Precisava entender melhor o que estava acontecendo. O endereço que Dona Rosa tinha dado ficava num bairro simples, com casas pequenas e ruas sem asfalto. Ricardo estacionou o carro algumas quadras antes e foi andando. Não queria chamar atenção com o carro dele naquele lugar. Quando chegou no número que procurava, viu que era um prédio baixo, com apartamentos pequenos. A tinta da parede estava descascando, as escadas eram de cimento sem acabamento, mas estava tudo limpo e organizado. Ricardo subiu até o 2º andar e bateu na porta do apartamento. Quem abriu foi Isadora, mas ela estava diferente do dia anterior.
pálida, com o pé ainda mais inchado e uma expressão de surpresa quando viu ele ali. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Ela perguntou sem saber se devia ficar feliz ou assustada com a visita. Eu passei na rua onde você estava ontem e a dona Rosa me disse que você tinha machucado o pé. Vim ver como você estava. A honestidade da resposta de Ricardo fez Isadora relaxar um pouco. Ela abriu um sorrisinho e disse que estava melhor, mas era óbvio que não estava. Minha mãe está dormindo. Ela falou baixinho. Ela não está se sentindo muito bem hoje. Ricardo olhou para dentro do apartamento e viu que era pequenininho, com poucos móveis, mas tudo muito limpo e arrumado. Tinha uma menininha menor brincando no chão da sala. Essa é minha irmã Amanda, Isadora apresentou. Amanda, vem cá. Esse é o senhor que comprou fruta de mim ontem. A menina, que devia ter uns 5 anos, veio correndo e se escondeu atrás da irmã. Ela é tímida, Isadora explicou. Mas é muito esperta também. Já sabe contar até 100 e conhece todas as letras. O orgulho que ela sentia da irmãzinha era visível nos olhos dela. Ricardo perguntou se podia entrar um pouco, só para conversar. Isadora hesitou, olhou para o quarto onde a mãe estava dormindo e depois deixou ele entrar. Mas tem que falar baixo, ela pediu. Minha mãe precisa descansar. Eles se sentaram no sofá pequeno da sala. Ricardo viu que o apartamento tinha só 2 quartos pequenos, uma cozinha minúscula e um banheiro. Mas apesar do tamanho e da falta de recursos, estava tudo limpo, organizado, com um jeitinho caseiro que mostrava o carinho de quem morava ali. Isadora, sua mãe está doente faz muito tempo? Ricardo perguntou com cuidado. A menina ficou quieta por alguns segundos antes de responder. Ela tem uns problemas de saúde que começaram depois que Amanda nasceu. O médico disse que ela precisa de uns remédios especiais e de muito repouso, mas os remédios são caros e ela não consegue parar de trabalhar. A simplicidade com que Isadora explicava a situação complexa da família mostrava como ela tinha amadurecido rápido demais. Por isso você vende frutas? É, ela respondeu. Minha mãe trabalhava numa loja, mas teve que sair porque não estava conseguindo ficar de pé o dia todo. Aí eu pensei que podia ajudar vendendo algumas coisas na rua. No começo eu tinha medo, mas depois vi que as pessoas são legais, a maioria pelo menos. Isadora contou que nos primeiros dias teve dificuldade, que algumas pessoas eram grosseiras, mas que tinha aprendido a lidar com isso. E a escola? Ricardo perguntou. Ah, eu gosto muito da escola. Os olhos dela brilharam. Minha professora sempre fala que eu sou uma das melhores da turma. Mas às vezes eu tenho que faltar quando minha mãe não está bem ou quando preciso ganhar um dinheiro extra. A forma natural como ela falava sobre ter que escolher entre estudar e trabalhar para sustentar a família partiu o coração de Ricardo. Nesse momento, Amanda se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Isadora. A menina maior se levantou e disse que precisava preparar o almoço. Minha mãe não comeu direito ontem, preciso fazer alguma coisa para ela. Ricardo olhou para a cozinha e viu que tinha muito pouco ali. Alguns pacotes de macarrão, uma lata de molho de tomate, arroz, feijão. Comida básica para quem estava contando centavos. Deixa eu ajudar você a fazer o almoço, Ricardo ofereceu. Isadora hesitou. O senhor sabe cozinhar? Sei algumas coisas, ele mentiu. A verdade é que Ricardo mal sabia fritar um ovo, mas queria encontrar uma forma de ficar ali mais tempo, de entender melhor a situação. Isadora aceitou a ajuda e eles foram para a cozinha. Ela assumiu o comando das operações, explicando cada passo como se fosse a pessoa adulta da casa. Enquanto cozinhavam, Ricardo foi entendendo mais sobre a rotina daquela família. Isadora acordava cedo, arrumava a casa, dava café para Amanda, preparava remédio para a mãe. Se tinha aula, ela ia para a escola e deixava Amanda com uma vizinha. Se não tinha aula, ela saía para vender frutas enquanto Amanda ficava com a mãe. No final do dia, ela ainda tinha que fazer a lição de casa, dar banho na irmã e cuidar para que a mãe tomasse os remédios na hora certa. Você não tem outros familiares que possam ajudar? Ricardo perguntou. Temos uma tia que mora longe, mas ela tem os problemas dela também. Isadora respondeu. E os vizinhos ajudam quando podem. Dona Márcia, que mora embaixo, sempre olha Amanda quando eu preciso sair. Seu João do lado empresta algumas coisas quando falta. As pessoas aqui são boas. A gratidão na voz dela, mesmo em meio a tanta dificuldade, impressionou Ricardo. O almoço ficou pronto e Isadora foi acordar a mãe. Ricardo ouviu vozes baixinhas vindo do quarto, e depois Isadora voltou sozinha. Ela vai comer depois, a menina explicou. Não está com muito apetite hoje. Ricardo percebeu que havia algo que Isadora não estava contando, que a situação da mãe era mais complicada do que ela queria admitir. Quando Ricardo finalmente se despediu, já tinha passado quase 3 horas na casa de Isadora.
Ele saiu dali com a mente fervilhando. Tinha visto uma família lutando para sobreviver com dignidade, uma criança de 8 anos assumindo responsabilidades de adulto e uma situação que precisava urgentemente de uma solução. Mas ele também tinha visto que não podia simplesmente chegar oferecendo dinheiro. Isadora era orgulhosa demais para aceitar, e ele respeitava isso. No caminho de volta para casa, Ricardo começou a formar um plano na cabeça. Tinha recursos financeiros de sobra, tinha contatos, tinha possibilidades que aquela família nem sonhava. Mas precisava encontrar uma forma de ajudar sem ferir o orgulho de Isadora, sem fazer ela se sentir como se estivesse recebendo esmola. Precisava de uma estratégia que permitisse àquela família ter uma vida melhor, mantendo a dignidade intacta. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir direito de novo. Mas dessa vez não era só a imagem de Isadora que estava na cabeça dele. Era a imagem da família toda, da situação toda, e da certeza de que ele tinha o poder de mudar aquilo. O homem que tinha passado anos focado apenas em ganhar mais dinheiro, tinha acabado de encontrar uma forma de usar esse dinheiro que fazia mais sentido do que qualquer coisa que já tinha feito na vida. Ricardo passou os 2 dias seguintes pensando em como abordar a situação de Isadora, de uma forma que não ferisse o orgulho da menina. Ele tinha dinheiro para resolver todos os problemas daquela família, mas sabia que a forma como oferecesse ajuda seria decisiva. Isadora tinha mostrado que era uma criança inteligente e determinada, que não aceitaria caridade fácil. Precisava ser mais sutil, mais inteligente. Na quinta-feira de manhã, Ricardo decidiu que ia voltar à rua onde Isadora vendia frutas, mas dessa vez ia com uma estratégia diferente. Não ia aparecer como o empresário bem-sucedido que era. Ia tentar se aproximar como uma pessoa comum, alguém que podia se tornar amigo da família sem levantar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Quando chegou lá, Isadora estava no lugar de sempre. O pé ainda estava enfaixado, mas ela conseguia pisar melhor. O sorriso voltou ao rosto dela quando viu Ricardo se aproximando. Oi, senhor. Que bom que voltou. Hoje eu trouxe umas frutas bem fresquinhas. Ele comprou algumas bananas e ficou conversando com ela. Perguntou como tinha sido os últimos dias. Como estava a mãe, se o pé estava melhorando. Sabe, Isadora, Ricardo disse depois de alguns minutos. Eu estava pensando aqui. Você não gostaria de ter um cliente fixo? Eu passo por aqui quase todo dia indo para o trabalho. Podia comprar frutas sempre. Os olhos dela brilharam com a possibilidade. Sério? O senhor compraria frutas todo dia? Claro. Eu gosto de comer frutas, e você tem sempre as melhores. A gente podia até fazer um acordo especial. A ideia de ter um cliente fixo deixou Isadora empolgada. Ela começou a explicar quais frutas conseguia trazer em cada dia da semana. Quais estavam mais baratas na feira. Como podia organizar um esquema para garantir que sempre tivesse o que Ricardo gostava. A inteligência dela para negócios impressionava. Mesmo com 8 anos, ela entendia de fornecimento, preços, atendimento ao cliente. Mas sabe o que seria legal? Ricardo disse, fingindo que a ideia tinha acabado de surgir na cabeça. Se a gente fosse amigo. Você me chama de senhor, mas eu tenho nome. Eu me chamo Ricardo, mas meus amigos me chamam de Rick. Que tal você me chamar de tio Rick? Isadora riu. Tio Rick? O senhor é novo demais para ser meu tio. Ah, mas pode ser tio de coração, não precisa ser tio de verdade. A partir daquele dia, Ricardo começou a aparecer na rua todo dia para comprar frutas de Isadora. Eles foram criando uma amizade natural, verdadeira. Ele contava histórias engraçadas do trabalho. Ela contava sobre a escola, sobre Amanda, sobre as aventuras de vender frutas na rua. Ricardo foi conhecendo cada detalhe da personalidade daquela menina extraordinária. Isadora tinha sonhos grandes. Queria terminar os estudos, fazer faculdade, conseguir um emprego bom para cuidar melhor da mãe e da irmã. Eu quero ser médica, ela contou um dia. Para poder cuidar da minha mãe direitinho, entender que remédios ela precisa, essas coisas. A determinação na voz dela era de dar arrepio. E também quero construir uma casa grande, com quintal, para Amanda poder brincar à vontade. Por que você não me conta mais sobre sua família? Ricardo perguntou num dia que ela estava mais falante. Sua mãe trabalha com o quê? Minha mãe trabalhava numa loja de roupas, mas teve que parar porque não estava conseguindo ficar em pé o dia todo. Agora, ela faz alguns trabalhos em casa quando está se sentindo bem. Ela costura, faz crochê, essas coisas. É muito talentosa. Ricardo ficou interessado. Ela faz trabalhos bonitos? Faz sim. Você precisava ver os tapetes que ela faz, as toalhinhas, as roupinhas de bebê. Mas é difícil vender porque ela não sabe como encontrar clientes. Às vezes, as vizinhas encomendam alguma coisa, mas não é todo mês. Ricardo percebeu que estava descobrindo mais uma possibilidade de ajudar a família de forma indireta. Sabe, Isadora,
Eu tenho uma cunhada que adora essas coisas de crochê e costura. Será que sua mãe não gostaria de fazer alguns trabalhos para ela? Isadora ficou empolgada com a possibilidade. Claro! Minha mãe ficaria super feliz. Ela sempre fala que gostaria de ter mais encomendas. Ricardo disse que ia conversar com a cunhada e voltaria com uma resposta. Na verdade, Ricardo não tinha cunhada nenhuma interessada em crochê. Mas tinha várias funcionárias na empresa, conhecidas, amigas que certamente ficariam felizes em encomendar trabalhos manuais de qualidade. Ele só precisava organizar tudo de uma forma que parecesse natural. Coincidência, não um esquema montado para ajudar a família. Durante as semanas seguintes, Ricardo continuou comprando frutas de Isadora todos os dias. A amizade entre eles foi crescendo de forma natural. Ela começou a contar mais detalhes sobre a vida dela, sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias. Ricardo descobriu que, apesar de toda a responsabilidade que carregava, Isadora ainda era uma criança. Ela ria das piadas dele, ficava empolgada quando ele trazia alguma história interessante, sonhava com coisas simples como ter uma boneca nova ou poder comer pizza num final de semana. Tio Rick, ela disse um dia, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você tem filhos? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Não tenho filhos. Por quê? Nunca encontrei a pessoa certa. Nunca foi o momento certo. E você, já pensou em ter filhos quando crescer? Isadora riu. Eu já cuido de 2 crianças, Amanda e eu. Às vezes sinto que sou mais velha do que realmente sou. A resposta dela fez Ricardo perceber como aquela menina tinha perdido parte da infância cuidando da família. Mas você ainda brinca, não é? Brinco sim, principalmente com Amanda. A gente inventa historinhas, brinca de casinha, essas coisas. Mas é diferente, sabe? Eu sempre tenho que estar cuidando de alguma coisa. Foi numa dessas conversas que Ricardo decidiu dar o próximo passo no seu plano. Isadora, que tal se um dia desses você me levasse para conhecer sua mãe e Amanda pessoalmente? Você fala tanto delas que fiquei curioso para conhecer. Isadora hesitou um pouco. Você quer ir na nossa casa? Se não for incômodo. Já somos amigos, não é? E eu trouxe algumas encomendas para sua mãe. Ricardo tinha passado a semana organizando encomendas reais de trabalhos de crochê e costura. Conversou com algumas funcionárias da empresa, com amigas, até com a faxineira do prédio onde morava. Conseguiu juntar 5 encomendas, 2 tapetes, uma toalha de mesa, uma colcha de bebê e algumas peças de roupa infantil. Tudo com prazos tranquilos e preços justos. No sábado seguinte, Isadora levou Ricardo até a casa dela. Amanda estava brincando na sala e ficou menos tímida dessa vez. Mãe! Isadora gritou. O tio Rick veio aqui? Lúcia saiu do quarto e Ricardo ficou impressionado. Era uma mulher jovem, provavelmente tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia cansada, frágil. Mesmo assim, tinha um sorriso caloroso e os mesmos olhos inteligentes de Isadora. Muito prazer, Lúcia. A Isadora fala tanto da senhora que eu queria conhecer pessoalmente. Lúcia ficou um pouco sem jeito. Desculpa a bagunça da casa. A gente não estava esperando visita. Que bagunça? Está tudo limpo e organizado. A senhora tem 2 filhas maravilhosas. O elogio fez Lúcia sorrir de verdade. Ricardo contou sobre as encomendas que tinha conseguido. Lúcia ficou empolgada, mas também preocupada. Será que eu vou conseguir fazer tudo? Ando meio devagar ultimamente. Claro que vai conseguir, mãe. Isadora disse. Você faz os trabalhos mais bonitos que existem. Ricardo viu o amor entre mãe e filha. Viu como Isadora cuidava de Lúcia com carinho e paciência. Não se preocupe com prazo. Ricardo tranquilizou. As pessoas que encomendaram sabem que é trabalho artesanal, feito com carinho. Pode fazer no seu tempo. Lúcia mostrou alguns trabalhos que tinha feito recentemente. Ricardo ficou impressionado com a qualidade. Ela realmente tinha talento, precisava apenas de oportunidades. Durante a visita, Ricardo observou melhor a situação da família. A casa era pequena, mas aconchegante. Dava para ver que elas se esforçavam para manter tudo limpo e organizado, mas também dava para ver as limitações. Poucos móveis, roupa simples, comida básica, nada de luxo, mas tudo feito com muito amor. Lúcia, Ricardo disse antes de ir embora. Se a senhora precisar de alguma coisa, pode falar comigo através da Isadora. Somos amigos agora, e amigos se ajudam. Lúcia agradeceu. Mas Ricardo percebeu que ela tinha a mesma reserva da filha. Orgulho, dignidade, vontade de conseguir as coisas por mérito próprio. Quando saiu da casa delas, Ricardo estava ainda mais determinado a ajudar.
Mas também estava mais consciente de que precisava ser muito cuidadoso. Aquela família tinha valores sólidos e ele respeitava isso. Não podia simplesmente chegar oferecendo dinheiro. Precisava criar oportunidades reais, situações onde elas pudessem melhorar de vida através do próprio esforço. Na semana seguinte, Ricardo começou a colocar em prática a próxima fase do seu plano. Mas primeiro, ele fez algo que não esperava fazer. Marcou uma consulta com um médico particular para saber mais sobre os problemas de saúde que Lúcia podia estar enfrentando. Queria entender melhor a situação para poder ajudar de forma mais efetiva. O médico explicou que muitas condições de saúde relacionadas ao pós-parto podiam ser tratadas com acompanhamento adequado e medicamentos específicos. O problema é que o tratamento pelo sistema público demora muito e os medicamentos são caros, o doutor explicou. Mas com acompanhamento privado e medicação adequada, a maioria dos casos tem melhora significativa. Ricardo saiu do consultório com mais informações e mais determinação. Agora sabia exatamente como podia ajudar Lúcia a recuperar a saúde, mas ainda precisava encontrar uma forma de fazer isso sem parecer caridade. O desafio estava em criar uma situação onde a ajuda parecesse natural, merecida, uma consequência das qualidades da própria família. Foi então que Ricardo teve uma ideia que mudaria tudo. Uma ideia que permitiria ajudar aquela família de forma digna, criando oportunidades reais de crescimento e melhoria de vida. Mas para isso, ele precisaria revelar quem realmente era. E não tinha certeza de como Isadora e Lúcia reagiriam quando descobrissem que o tio Rick, que comprava frutas todos os dias, era na verdade um empresário milionário. Ricardo passou o final de semana inteiro planejando como ia revelar sua verdadeira identidade para Isadora e Lúcia. Sabia que esse momento seria decisivo. Se fizesse errado, podia perder a confiança que tinha construído com a família. Se fizesse certo, podia finalmente colocar em prática o plano que tinha elaborado para mudar a vida delas para sempre. Na segunda-feira, quando foi comprar frutas de Isadora, ela estava mais animada do que o normal. Tio Rick, minha mãe já começou a fazer os trabalhos que você encomendou. Ela está tão feliz. Disse que fazia tempo que não se sentia tão útil. Ricardo ficou emocionado ao saber que as encomendas tinham dado esperança para Lúcia. Que bom, Isadora. Sua mãe merece ter essa alegria. E sabe o que mais? Isadora continuou empolgada. Amanda ganhou uma boneca da vizinha e está brincando o dia todo. Fazia tempo que eu não via ela tão feliz. Ricardo percebia como os pequenos gestos de alegria da família mexiam com ele. Cada sorriso de Amanda, cada momento de felicidade de Lúcia, cada conquista de Isadora se tornavam importantes para ele também. Isadora, eu preciso conversar uma coisa séria com você. Ricardo disse, escolhendo as palavras com cuidado. Você confia em mim? Claro que confio, tio Rick. Você é meu amigo. Então eu vou te contar uma coisa, mas preciso que você prometa que vai me deixar explicar tudo antes de ficar brava, pode ser? Isadora ficou curiosa e um pouco preocupada. Pode falar. Meu nome realmente é Ricardo, isso é verdade. Mas eu não contei tudo sobre mim. Isadora o olhou com atenção. Eu não sou só uma pessoa comum que compra frutas. Eu tenho uma empresa grande. Na verdade, eu tenho dinheiro, bastante dinheiro. O rosto de Isadora começou a mudar de expressão. O quê? Ricardo continuou rapidamente antes que ela pudesse se afastar. Mas escuta, Isadora. Eu não me aproximei de você por pena. Eu me aproximei porque vi uma menina corajosa, inteligente, determinada. Uma menina que me ensinou coisas sobre coragem que eu nunca tinha aprendido em todos esses anos de vida. Isadora estava quieta, processando a informação. Você mentiu para mim, ela disse finalmente, e Ricardo sentiu o coração apertar. Não menti, só não contei tudo. Tudo que eu disse sobre gostar de você, sobre admirar sua família, sobre querer ser amigo de vocês, isso é verdade. A única coisa que não contei é que eu tenho condições de ajudar vocês de uma forma maior do que vocês imaginam. Isadora ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Ricardo respeitou o tempo dela. Sabia que tinha acabado de abalar a confiança que tinham construído. Por que você não contou antes? Ela perguntou. Porque eu sabia que você não ia aceitar ajuda se soubesse quem eu realmente sou. E eu estava certo, não estava? Você está brava comigo agora. Não estou brava, Isadora disse devagar. Estou confusa. Você realmente tem muito dinheiro? Tenho, sim. E você quer nos ajudar? Quero. Mas não do jeito que você está pensando. Não quero dar dinheiro para vocês. Quero criar oportunidades reais para sua família crescer, prosperar, ter uma vida melhor através do próprio esforço de vocês. Ricardo explicou seu plano. Ele queria contratar Lúcia para fazer trabalhos de crochê e costura para a empresa dele.
Não como favor, mas como uma parceria comercial real. Ele forneceria os materiais, ela faria os produtos e seria paga com valores justos de mercado. Sua mãe tem talento de verdade, Isadora. Com um fornecimento constante de encomendas, ela pode ter uma renda fixa e ainda fazer o que gosta. E para você, Ricardo continuou, eu quero oferecer algo diferente. Quero que você continue estudando, mas também quero te ensinar sobre negócios. Você tem uma inteligência para vendas que eu nunca vi numa criança. Se quiser, pode vir na minha empresa algumas vezes, aprender como funciona, entender como os negócios crescem. Os olhos de Isadora brilharam com a possibilidade. Mas a melhor parte, Ricardo disse, é sobre a saúde da sua mãe. Eu conheço médicos muito bons que podem ajudá-la. Não é caridade, é investimento. Uma funcionária saudável trabalha melhor, produz mais, todo mundo ganha. Isadora estava ouvindo tudo com atenção total. E se eu aceitar isso tudo? Ela perguntou. Nada vai mudar entre a gente? Você vai continuar sendo meu amigo? Claro que vou, Isadora. Na verdade, agora eu posso ser um amigo ainda melhor. Posso realmente ajudar você a realizar seus sonhos. A menina ficou pensativa por mais alguns minutos. Eu preciso conversar com minha mãe. Ela disse finalmente. Essas decisões não são só minhas. Ricardo concordou completamente. É claro. Vocês precisam decidir juntas. Mas Isadora, uma coisa importante. Se vocês aceitarem, é porque merecem. Não é esmola, é reconhecimento do valor que vocês têm. Naquela tarde, Ricardo foi com Isadora até a casa dela. O caminho foi silencioso. Ele sabia que ela estava processando tudo o que tinha acontecido. Quando chegaram lá, Lúcia percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. O que foi, filha? Você está com uma cara estranha. Isadora contou tudo para a mãe. Ricardo ficou impressionado com a maturidade dela. Como conseguiu explicar a situação de forma clara e honesta? Lúcia ouviu tudo sem interromper, olhando de vez em quando para Ricardo com uma expressão difícil de decifrar. Então você é rico? Lúcia perguntou diretamente quando Isadora terminou de contar. Sou sim, Ricardo respondeu. Mas isso não muda o que sinto por vocês. Vocês se tornaram importantes para mim. Isadora me ensinou coisas sobre coragem, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. E por que você quer nos ajudar? Lúcia continuou. Porque vocês merecem uma oportunidade. Porque tenho recursos que posso usar para fazer a diferença na vida de pessoas especiais. E porque descobri que usar meu dinheiro para ajudar vocês me faz mais feliz do que qualquer negócio que já fechei. Lúcia ficou quieta por um longo tempo. Amanda estava brincando no quarto, alheia à conversa que estava mudando o rumo da família. Eu sempre ensinei minhas filhas que a gente conquista as coisas com trabalho, ela disse finalmente. Se você está oferecendo trabalho de verdade, não esmola, então eu aceito. Mas tem que ser trabalho de verdade, com qualidade, com responsabilidade. É exatamente isso que estou oferecendo, Ricardo garantiu. Inclusive, trouxe um contrato aqui. Não é nada complicado, mas deixa tudo oficial, profissional. Ele tirou da pasta alguns papéis que tinha preparado. Era um contrato simples de fornecimento de produtos artesanais, com valores, prazos, especificações técnicas. Lúcia leu o contrato inteiro, fez algumas perguntas, negociou alguns pontos. Ricardo ficou impressionado com a inteligência dela para negócios. Era óbvio de onde Isadora tinha herdado a habilidade para vendas. Depois de quase uma hora de discussão, Lúcia assinou o contrato. Mas tem uma condição, ela disse. Eu não quero que isso mude nossa amizade. Você vai continuar sendo o tio Rick que vem tomar café aqui, que brinca com Amanda, que conversa com Isadora. Pode ser? Ricardo sorriu. Pode ser. Na verdade, é isso que eu mais quero. Nos dias seguintes, Ricardo começou a colocar em prática todas as mudanças que tinha planejado. Organizou para Lúcia ter uma consulta com um médico particular no final da semana. Providenciou materiais de qualidade para ela começar os trabalhos. Conversou com algumas lojas de decoração que tinham interesse em produtos artesanais exclusivos. Isadora acompanhou todas essas mudanças com uma mistura de empolgação e responsabilidade. Ela continuou vendendo frutas, mas agora com um objetivo diferente. Estava juntando dinheiro para comprar material escolar e também para ajudar com pequenas despesas da casa. Não porque precisamos, ela explicou para Ricardo, mas porque eu gosto de contribuir. Tio Rick, ela disse num dos últimos dias que vendeu frutas na rua. Você acha que eu posso continuar vindo aqui algumas vezes? Não para vender, mas para conversar com Dona Rosa, com as outras pessoas que foram legais comigo. Ricardo entendeu que aquela rua tinha se tornado especial para Isadora, que ela tinha criado vínculos ali. Claro que pode. Aliás,
Que tal se a gente organizasse uma festa aqui para agradecer todas as pessoas que foram gentis com você? A ideia empolgou Isadora. Eles começaram a planejar uma festa na rua, com comida, música, uma forma de retribuir a gentileza das pessoas que tinham feito parte da jornada dela. No final daquela semana, quando Ricardo viu Lúcia voltando da consulta médica com um sorriso no rosto e uma receita de medicamentos que realmente podiam ajudá-la, quando viu Amanda brincando com uma boneca nova no quintal da casa que elas iam se mudar em breve, quando viu Isadora planejando voltar para a escola sem se preocupar com dinheiro, ele sentiu uma satisfação que nunca tinha experimentado. Pela primeira vez na vida, Ricardo entendia realmente o que significava sucesso. Não era sobre ganhar mais dinheiro, fechar mais negócios ou ter mais posses. Era sobre usar o que tinha para fazer a diferença na vida de pessoas que mereciam uma oportunidade. Era sobre encontrar uma família que não sabia que estava procurando e descobrir que ajudar outras pessoas era a melhor forma de ajudar a si mesmo. 3 meses depois daquele dia em que tudo mudou, Ricardo estava dirigindo através das ruas da cidade numa manhã de sábado ensolarada. O trajeto até a casa nova de Lúcia, Isadora e Amanda havia se tornado um dos momentos mais esperados da semana dele. Era incrível como uma simples visita de fim de semana conseguia trazer mais alegria do que qualquer reunião de negócios ou jantar em restaurantes caros. A casa que ele tinha ajudado a família a conseguir ficava num bairro residencial tranquilo, com ruas arborizadas e casas pequenas mas bem cuidadas. Não era nada luxuoso, mas tinha tudo que uma família precisava para viver com dignidade e conforto. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha espaçosa, sala ampla e um quintal que Amanda adorava explorar todos os dias. Quando Ricardo estacionou na frente da casa, a primeira coisa que viu foi Amanda correndo pelo quintal com 2 meninas da vizinhança. Ela estava usando um vestido amarelo que Lúcia tinha feito, o cabelo preso com 2 trancinhas e aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Era a primeira vez na vida dela que tinha espaço real para brincar e amigas da própria idade. Tio Rick! Tio Rick! Amanda gritou quando o viu descendo do carro. Ela veio correndo na direção dele, seguida pelas 2 amigas que já tinham ouvido falar do tio legal da Isadora. Olha, essas são minhas amigas. Essa é a Beatriz e essa é a Júlia. Meninas, esse é meu tio Rick que eu sempre falo. Ricardo cumprimentou as 3 crianças com a mesma atenção e carinho. Uma das coisas que mais o emocionava era ver como Amanda tinha florescido desde a mudança. Antes, ela era tímida, quieta, sempre grudada na irmã. Agora era uma criança normal, brincalhona, cheia de energia e fazendo amizades como qualquer menina da idade dela deveria fazer. Tio Rick, quer ver a casinha que a gente fez ali no fundo do quintal? Amanda perguntou puxando ele pela mão. Minha mãe ajudou a gente a fazer com caixas de papelão e cobertores. Ficou bem legal. Ricardo se deixou levar pela empolgação dela, sabendo que esses momentos simples eram os mais preciosos. A casinha era feita com criatividade típica de criança. Caixas grandes de papelão pintadas com tinta guache, cobertores estendidos entre 2 árvores como teto, almofadas velhas espalhadas no chão como móveis. Era um cantinho mágico, onde a imaginação das meninas criava histórias e aventuras. Aqui é a sala, Amanda explicou seriamente. Ali é o quarto, e do outro lado é a cozinha onde a gente faz comidinha de mentira. Está incrível, Amanda. Vocês são muito criativas, Ricardo elogiou genuinamente. Ver a capacidade das crianças de criar alegria com coisas simples sempre o fazia refletir sobre como os adultos complicam a vida desnecessariamente. E vocês recebem visitas nessa casa? Claro! Quer entrar? Mas tem que tirar o sapato e fingir que está bebendo chá. Ricardo passou 15 minutos brincando de casinha com as 3 meninas, fingindo beber chá imaginário e comendo bolinhos de areia. Era um contraste absurdo com sua vida profissional, onde cada minuto custava dinheiro e cada decisão afetava centenas de funcionários. Mas ali, sentado no chão do quintal, fingindo que almofadas velhas eram poltronas luxuosas, ele se sentia mais relaxado do que em qualquer spa caro. Tio Rick! Uma voz conhecida chamou da porta de trás da casa. Era Isadora, voltando da escola, ainda usando o uniforme azul e branco da instituição particular onde estava estudando. Ela vinha caminhando com uma mochila nas costas e um sorriso no rosto que indicava que o dia tinha sido bom. Oi, Isa! Como foi a aula hoje? Ricardo perguntou, se levantando e sacudindo a terra das calças. Foi ótima. A professora de ciências fez um experimento com vulcão que explode, e o professor de matemática disse que eu sou uma das melhores alunas da turma. O orgulho na voz dela era evidente, e Ricardo sentia uma alegria paternal toda vez que ela compartilhava suas conquistas acadêmicas. Que legal! E o que mais aconteceu? Ele perguntou, genuinamente interessado nos detalhes do dia escolar dela.
Isadora contou sobre as aulas, sobre os colegas, sobre um projeto de ciências que estava desenvolvendo. Era impressionante como ela havia se adaptado rapidamente à escola nova e como estava aproveitando cada oportunidade de aprender. Ah, e tem uma coisa importante que eu quero te contar, Isadora disse, ficando mais séria. A professora de português pediu para os alunos escreverem uma redação sobre a pessoa que mais admiro, e eu escrevi sobre você. A declaração pegou Ricardo de surpresa e o emocionou profundamente. Sobre mim? Por quê? Ele perguntou, sentindo o coração aquecer. Porque você me ensinou que existem pessoas boas no mundo, que às vezes a ajuda chega quando a gente menos espera, e que sucesso de verdade é quando você usa o que tem para fazer outras pessoas felizes. A maturidade e profundidade da resposta de uma menina de 9 anos deixaram Ricardo sem palavras por alguns segundos. E o que a professora achou da redação? Ela disse que foi uma das mais bonitas que já leu. Até chorou um pouquinho quando terminou de ler. Isadora contou que a professora tinha pedido para ela ler a redação para a turma toda, e que vários colegas tinham ficado impressionados com a história. Nesse momento, Lúcia apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Ricardo, que bom que chegou! Estava esperando você para mostrar uma novidade muito especial. Ela estava radiante, com uma energia e vitalidade que contrastavam completamente com a mulher frágil e cansada que ele tinha conhecido meses atrás. O tratamento médico que Ricardo tinha providenciado havia funcionado melhor do que qualquer um esperava. Os medicamentos adequados, as consultas regulares, a alimentação melhor e principalmente a redução do estresse financeiro tinham devolvido a saúde e a alegria de viver para Lúcia. Ela havia recuperado o peso, a cor do rosto e principalmente aquela luz nos olhos que uma mãe feliz tem. Que novidade é essa? Ricardo perguntou curioso. Vem ver, Lúcia disse, o levando para dentro da casa. O ambiente interno estava completamente transformado. Móveis simples, mas confortáveis. Cortinas delicadas que ela mesma tinha confeccionado. Plantas espalhadas pelos cantos. Fotos da família em porta-retratos pequenos. Tinha aquele jeitinho aconchegante de casa onde mora gente que se ama. Olha só o que chegou essa semana, Lúcia disse, levando Ricardo até o quarto que havia se tornado seu ateliê de trabalho. A transformação era impressionante. Tinha uma mesa grande e bem iluminada, prateleiras organizadas com fios de diferentes cores e texturas, gavetas catalogadas com botões, miçangas e acessórios, uma máquina de costura semi-industrial e até um manequim para provar as peças. Nossa, Lúcia, isso aqui está parecendo um ateliê profissional de verdade, Ricardo disse, impressionado com a organização e completude do espaço. É porque virou um ateliê profissional de verdade. Ela respondeu com um sorriso orgulhoso. Senta aqui que eu vou te mostrar uma coisa que vai te deixar de queixo caído. Lúcia foi até um armário e tirou uma pasta cheia de papéis. Essas são as encomendas que eu tenho para os próximos 3 meses. Ela disse, abrindo a pasta e mostrando várias folhas com anotações detalhadas. 42 pedidos diferentes. Tapetes, toalhas de mesa, colchas, roupas de bebê, decoração para a festa. Tenho trabalho garantido até o final do ano. Ricardo folheou os papéis, vendo a variedade e quantidade de encomendas. Cada folha tinha o nome do cliente, descrição detalhada do produto, prazo de entrega, valor acordado. Estava tudo organizado de forma profissional, como uma empresa de verdade. Como você conseguiu tantos clientes? Boca a boca, Lúcia explicou. Comecei fazendo aqueles trabalhos que você conseguiu para mim. As pessoas gostaram tanto da qualidade que começaram a indicar para outras pessoas. Aí uma loja de decoração viu meus trabalhos e fez uma parceria comigo. Agora eles vendem meus produtos e eu tenho uma renda fixa todos os meses. A empolgação de Lúcia era contagiante. Ela mostrou alguns dos trabalhos recentes. Um tapete com um padrão geométrico complexo, uma toalha de mesa com bordados delicados, um conjunto de porta-copos com acabamento impecável. A qualidade realmente era excepcional. Dava para ver o carinho e capricho em cada detalhe. E o melhor de tudo, Lúcia continuou, é que eu acordo de manhã com vontade de trabalhar. Fico ansiosa para começar um projeto novo, para ver como vai ficar o resultado final. Fazia anos que eu não sentia prazer em trabalhar. A satisfação profissional dela era visível em cada palavra. Mãe, conta para o tio Rick sobre o convite da escola, Isadora disse, se juntando à conversa. Ah, sim! Lúcia exclamou. A escola da Isadora me convidou para dar aulas de artesanato para as mães dos alunos. Eles querem criar um projeto de geração de renda para as famílias que estão passando por dificuldades financeiras. A ideia de Lúcia em ensinar outras mulheres emocionou Ricardo profundamente.
Era a confirmação de que o sucesso dela estava inspirando e ajudando outras pessoas. Você vai aceitar? Claro que vou. Já marquei a primeira aula para a próxima semana. Vou ensinar técnicas básicas de crochê e costura. Quem sabe algumas dessas mulheres não descobrem que também têm talento para artesanato. Durante o almoço que Lúcia havia preparado com capricho especial, a família conversou sobre os planos para os próximos meses. Isadora contou que estava pensando em participar da feira de ciências da escola, Amanda disse que queria aprender a fazer crochê igual a mãe e Lúcia falou sobre a possibilidade de expandir o negócio para vender online. E você, tio Rick? O que você anda fazendo na empresa? Isadora perguntou. Era impressionante como ela sempre demonstrava interesse genuíno na vida profissional dele. Ando pensando em mudar algumas coisas, Ricardo respondeu. Depois que conheci vocês, comecei a ver que a empresa pode fazer muito mais do que só ganhar dinheiro. Ricardo contou que estava desenvolvendo projetos sociais dentro da empresa, criando programas de capacitação profissional para jovens carentes, oferecendo microcrédito para pequenos empreendedores e destinando uma porcentagem dos lucros para projetos de educação. Vocês me inspiraram a usar o negócio como uma ferramenta de transformação social. Que legal, tio Rick. Posso conhecer sua empresa um dia? Isadora perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. Claro que pode. Que tal irmos lá na próxima semana? A possibilidade de conhecer o ambiente de trabalho de Ricardo deixou Isadora empolgadíssima. Depois do almoço, Ricardo ajudou Lúcia a organizar alguns materiais no ateliê, enquanto as meninas brincavam no quintal. Lúcia, eu queria te perguntar uma coisa, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Como você se sente em relação a todas essas mudanças? Às vezes fico preocupado se não foi tudo muito rápido. Lúcia parou o que estava fazendo e olhou para Ricardo com seriedade. Ricardo, você quer saber a verdade? Nos primeiros dias eu tinha medo de que fosse tudo um sonho, que eu fosse acordar e estar de volta naquela situação desesperadora. Mas sabe o que me tranquilizou? O quê? Perceber que você não estava nos dando nada de graça. Você criou oportunidades para nós conquistarmos as coisas com trabalho. Ela continuou organizando os fios enquanto falava. Eu sempre ensinei minhas filhas que a gente tem que conquistar as coisas com dignidade. Quando você apareceu oferecendo trabalho de verdade, pagando pelo que eu produzia, respeitando meu talento, eu soube que podia aceitar sem perder meu orgulho. A gratidão na voz dela era genuína e profunda. E como as meninas estão lidando com as mudanças? Ricardo perguntou. Amanda está adorando ter espaço para brincar e amigas. Ela sempre foi uma criança alegre, mas estava represada por causa da nossa situação. Agora ela pode ser criança de verdade. Lúcia sorriu ao falar da filha menor. E a Isadora? A Isadora está florescendo de uma forma que me emociona todos os dias. Ela sempre foi madura demais para a idade. Sempre carregou responsabilidades que não deveria carregar. Agora ela pode focar nos estudos, ter sonhos de criança, pensar no futuro sem se preocupar com o dia de amanhã. Lúcia contou que Isadora ainda insistia em ajudar com pequenas tarefas domésticas e em organizar a rotina de Amanda, mas agora por gosto, não por necessidade. Ela tem o coração de cuidadora, isso nunca vai mudar. Mas agora ela cuida porque quer, não porque precisa. E você tem pensado no futuro? Ricardo perguntou. Tenho sim. Quero crescer esse negócio de artesanato. Talvez contratar algumas mulheres para me ajudar. Criar uma pequena empresa de verdade. E principalmente, quero garantir que minhas filhas tenham todas as oportunidades que eu não tive. A conversa foi interrompida por Amanda, que veio correndo para dentro da casa. Mãe! A gente pode fazer pipoca para assistir filme hoje à tarde? A pergunta simples refletia a nova realidade da família. Tempo para lazer, para momentos de descontração, para ser família sem as preocupações constantes sobre sobrevivência. Claro, meu amor. Que filme vocês querem assistir? Um filme de princesa, Amanda respondeu empolgada. Mas que a princesa seja corajosa igual a gente, Isadora complementou, entrando na sala. A gente só gosta de história de princesa que luta pelo que quer. Ricardo riu da especificação de Isadora. Mesmo numa situação simples como escolher um filme, ela demonstrava os valores que a família tinha. Coragem, determinação, luta por aquilo que se quer. Posso assistir o filme com vocês? Claro, tio Rick. Você pode ficar para jantar também. Amanda disse, já considerando natural a presença dele nos programas familiares. Naquela tarde, Ricardo se encontrou fazendo algo que não fazia há décadas, assistindo um filme de princesa, comendo pipoca no sofá, com Amanda encostada num braço e Isadora no outro, enquanto Lúcia terminava de organizar alguns materiais do ateliê. Era um momento de pura simplicidade e felicidade genuína. O filme escolhido foi Moana,
sobre uma menina corajosa que enfrentou os oceanos para salvar sua ilha. Durante toda a projeção, Ricardo notou como as 3 mulheres da família se identificavam com a protagonista. Havia algo em comum entre a princesa da tela e aquelas 3 pessoas reais: coragem para enfrentar desafios, determinação para não desistir e a capacidade de transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Viu, tio Rick? Isadora comentou durante uma cena onde Moana superava um obstáculo difícil. Ela não esperou ninguém vir salvar ela. Ela mesma foi atrás da solução. A observação mostrava como Isadora ainda mantinha aquele espírito independente e determinado que Ricardo havia admirado desde o primeiro dia. Quando o filme terminou, era quase hora do jantar. Lúcia preparou uma refeição simples, mas saborosa, e eles se sentaram ao redor da mesa pequena da cozinha. A conversa fluía naturalmente entre assuntos cotidianos e planos para o futuro. Era a definição perfeita de um lar feliz. Pessoas que se amam compartilhando momentos simples, mas significativos. Tio Rick, Amanda disse no meio do jantar. Você vai vir no meu aniversário na próxima semana? Era a primeira vez que ela ia fazer uma festa de aniversário de verdade, com decoração, bolo e amigas convidadas. Claro que vou, Amanda. Não perderia por nada no mundo. A gente já planejou tudo, Isadora contou empolgada. Vai ser no quintal, com tema de princesas corajosas. Minha mãe vai fazer um bolo de 3 andares e eu vou ajudar com as brincadeiras. O entusiasmo das 2 irmãs em planejar a festa era contagiante. E posso ajudar com alguma coisa? Ricardo ofereceu. Pode sim, Amanda respondeu rapidamente. Você pode trazer aqueles docinhos chiques que tem na sua empresa. Ela havia visitado o escritório de Ricardo uma vez e ficado impressionada com os doces servidos numa reunião. Depois do jantar, enquanto Lúcia dava banho em Amanda e Isadora fazia a lição de casa na mesa da sala, Ricardo ficou ajudando a organizar a cozinha. Era nesses momentos cotidianos que ele se sentia mais parte da família. Não era um empresário rico ajudando uma família carente. Era simplesmente um membro da família colaborando com as tarefas domésticas. Isadora, Ricardo chamou quando ela terminou os deveres escolares. Você tem alguns minutos para conversarmos. Tenho uma proposta para te fazer. Ela se aproximou curiosa. Que tipo de proposta? Que tal se na próxima semana, além de conhecer minha empresa, você participar de uma reunião comigo? Quero que você veja como funciona o mundo dos negócios de verdade. Os olhos de Isadora brilharam com a possibilidade. Uma reunião de verdade? Com empresários de verdade? Exatamente. É uma reunião sobre novos projetos sociais da empresa. Acho que você pode contribuir com ideias interessantes. A proposta deixou Isadora visivelmente empolgada e também um pouco nervosa. Mas eu não sei nada sobre reuniões de empresa, ela disse, demonstrando uma insegurança rara. Não precisa saber. Você sabe sobre vida real, sobre dificuldades, sobre superação. Isso é mais valioso que qualquer curso de administração. Ricardo queria que ela entendesse que sua experiência pessoal era um conhecimento valioso. Quando chegou a hora de Ricardo ir embora, Amanda estava dormindo no colo de Lúcia, exausta depois de um dia cheio de brincadeiras. Isadora estava sonolenta, mas ainda conversando sobre a possibilidade de participar da reunião na empresa. Lúcia estava radiante, contando sobre novos pedidos que havia recebido durante o dia. Ricardo, Lúcia disse enquanto o acompanhava até o carro. Eu queria te agradecer não só por tudo que você fez por nós, mas pela forma como fez. Você não mudou apenas nossa situação financeira. Você nos devolveu a esperança, a dignidade, a alegria de viver. A sinceridade em sua voz emocionou Ricardo profundamente. Vocês é que me deram muito mais do que imaginam, ele respondeu. Me ensinaram sobre família, sobre amor verdadeiro, sobre o que realmente importa na vida. Eu que deveria estar agradecendo. O abraço que Lúcia lhe deu era o de uma irmã, de alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar. Dirigindo de volta para casa naquela noite, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em poucos meses. Antes, os fins de semana eram vazios, preenchidos com trabalho ou atividades solitárias. Agora, ele tinha uma família que o esperava, que se alegrava com sua presença, que o fazia sentir necessário e amado. Mas, mais do que isso, ele havia descoberto um propósito maior para sua vida e seus recursos. Usar o sucesso financeiro para criar oportunidades reais para pessoas que mereciam uma chance. Não caridade, mas parceria. Não esmola, mas reconhecimento de valor e potencial. Na segunda-feira seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o normal, com uma mistura de empolgação e nervosismo.
Hoje seria o dia em que Isadora conheceria sua empresa e participaria de uma reunião real de negócios. Ele queria que tudo saísse perfeito, que ela se sentisse valorizada e incluída, mas também estava curioso para ver como uma menina de 9 anos reagiria ao ambiente corporativo. Quando chegou para buscar Isadora, ela estava pronta há mais de 1 hora, usando a roupa mais bonita que tinha. Uma saia azul que Lúcia havia costurado especialmente para essa ocasião, uma blusa branca bem passada e sapatos pretos que reluziam de tanto que foram engraxados. O cabelo estava preso num rabo de cavalo caprichado, e ela carregava uma pastinha pequena que Amanda havia insistido para ela levar, igual aos empresários de verdade. "Bom dia, tio Rick", Isadora disse, tentando controlar a empolgação na voz. "Estou pronta para conhecer o mundo dos negócios." A formalidade exagerada dela fez Ricardo rir. "Relaxa, Isa. Você vai ver que trabalhar não é nada de outro mundo. São só pessoas tentando resolver problemas e criar soluções." No caminho para a empresa, Isadora fez 1000 perguntas. Queria saber quantas pessoas trabalhavam lá, que tipo de decisões eram tomadas, como funcionava uma reunião, se ela ia entender alguma coisa do que os adultos estavam discutindo. Ricardo tentou tranquilizá-la, explicando que ela tinha muito mais conhecimento prático sobre vida real do que muitos executivos que ele conhecia. "Sabe, Isadora, você já é uma empresária. Quando vendia frutas na rua, você tinha que pensar em fornecedores, preços, atendimento ao cliente, controle de estoque. Isso é administração de negócios." A explicação fez os olhos dela brilharem de uma forma diferente. "Sério? Eu estava fazendo administração sem saber?" "Exatamente. E muito bem, por sinal. Você sempre teve frutas frescas, preços competitivos e tratava todos os clientes com educação e carinho. Isso é mais do que muitas empresas grandes conseguem fazer." Ricardo queria que ela entendesse que sua experiência tinha valor real no mundo dos negócios. Quando chegaram ao edifício da empresa, Isadora ficou impressionada com o tamanho e a modernidade do prédio. "Nossa, tio Rick, aqui parece um desses filmes de empresário importante." Ela olhava para cima, tentando contar quantos andares o prédio tinha, observando o movimento de pessoas entrando e saindo. "Vem, vou te mostrar como tudo funciona aqui", Ricardo disse, levando ela até a recepção. A recepcionista, Dona Carmen, já sabia da visita e recebeu Isadora com um sorriso caloroso. "Essa é a famosa Isadora que o Ricardo tanto fala? Menina, você é mais bonita do que ele disse." Ricardo levou Isadora para conhecer vários departamentos da empresa. No financeiro, ela ficou fascinada com os computadores e planilhas cheias de números. "Eles controlam todo o dinheiro que entra e sai da empresa", Ricardo explicou. "É igual quando você controlava o dinheiro das frutas, só que em uma escala maior." No departamento de marketing, Isadora se interessou pelos cartazes coloridos e campanhas publicitárias. "Essas pessoas pensam em como fazer os clientes se interessarem pelos produtos da empresa", Ricardo explicou. "Você também fazia isso quando organizava suas frutas de forma bonita para chamar a atenção dos compradores." "Tio Rick, você está me mostrando que eu já sabia mais coisa do que imaginava", Isadora disse, começando a ganhar confiança. "Exato. Você tem instinto natural para negócios. A educação formal só vai aprimorar o que você já sabe." A confirmação de que ela tinha talento natural deixou Isadora visivelmente mais relaxada. Quando chegaram ao departamento de recursos humanos, Isadora conheceu Marina, a gerente responsável pelos projetos sociais da empresa. "Isadora, que alegria conhecer você pessoalmente. O Ricardo fala tanto de você que sinto que já somos amigas." Marina havia preparado uma apresentação especial sobre os projetos sociais que estavam sendo desenvolvidos. "Vem cá, quero te mostrar uma coisa", Marina disse, levando Isadora até uma sala onde havia várias fotos na parede. "Esses são alguns jovens que participaram dos nossos programas de capacitação profissional. Muitos deles tinham uma história parecida com a sua. Famílias com dificuldades financeiras, mas cheias de potencial." Isadora observou cada foto com atenção, lendo as legendas que contavam a história de superação de cada jovem. "Esse aqui era vendedor ambulante e hoje é gerente de uma loja", Marina explicou, apontando para uma foto. "Essa menina aqui ajudava a mãe com faxina e hoje trabalha no departamento administrativo de um hospital." "Eles conseguiram mudar de vida através do trabalho?" Isadora perguntou, impressionada. "Sim, através de capacitação, oportunidades e muito esforço próprio. Ninguém ganhou nada de graça. Todos conquistaram suas posições com mérito." A explicação de Marina fez Isadora entender melhor como funcionavam os projetos sociais da empresa. "E você acha que eu também posso conseguir alguma coisa assim no futuro?" Isadora perguntou com uma mistura de esperança e insegurança na voz. "Menina, você já conseguiu."
Olha a transformação que sua família teve. E isso é só o começo. Com sua inteligência e determinação, você pode chegar onde quiser. Chegou a hora da reunião que Ricardo havia prometido. Era uma discussão sobre novos projetos sociais da empresa, com a participação de 5 executivos. Ricardo apresentou Isadora como uma consultora especial que havia passado por experiências reais que eles queriam entender melhor. Isadora, disse Fernando, o diretor de projetos, estamos desenvolvendo um programa para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Você poderia nos contar como era sua vida antes de conhecer o Ricardo? Que tipo de ajuda teria feito diferença? A pergunta pegou Isadora de surpresa, mas ela respirou fundo e começou a falar. A coisa mais difícil não era não ter dinheiro, ela disse, surpreendendo todos com a maturidade da resposta. Era não ter esperança de que as coisas podiam melhorar. Minha mãe ficava doente e a gente não sabia se ia conseguir dinheiro para o remédio. Amanda chorava de fome e eu não sabia o que fazer. A pior parte era quando as pessoas olhavam para a gente com pena, como se fôssemos coitadinhas que não conseguiam fazer nada sozinhas. O silêncio na sala de reunião era absoluto. Os 5 executivos estavam claramente tocados pela honestidade e maturidade de Isadora. Fernando limpou a garganta antes de fazer a próxima pergunta. E o que mudou quando você conheceu o Ricardo? O que ele fez de diferente? Ele não me tratou como coitadinha. Isadora respondeu sem hesitar. Ele viu que eu sabia trabalhar, que minha mãe tinha talento, que a gente só precisava de uma oportunidade. Ele não deu dinheiro para a gente. Ele criou jeitos da gente ganhar dinheiro trabalhando. A explicação dela foi mais clara e objetiva do que muitas apresentações corporativas que Ricardo já havia visto. Marina se inclinou para a frente, interessada. Isadora, se você fosse criar um programa para ajudar outras famílias como a sua, o que você acha que seria mais importante? A pergunta fez Isadora pensar por alguns segundos antes de responder. Primeiro, descobrir que talento cada pessoa tem. Minha mãe sempre soube fazer crochê e costura, mas ninguém nunca disse que isso podia ser um trabalho de verdade. Segundo, ajudar a pessoa a acreditar que ela consegue. E terceiro, dar oportunidade real, não esmola. A resposta de Isadora foi anotada cuidadosamente por todos na mesa. E para as crianças que estão passando pela mesma situação que você passou? Perguntou Carlos, o diretor financeiro. O que seria mais importante? Não tirar elas da escola. Isadora respondeu imediatamente. Eu tive que parar de estudar para ajudar minha família, e foi a coisa que mais me deixou triste. Criança tem que estudar, mas também tem que poder ajudar a família se precisar. A resposta de Isadora gerou uma discussão interessante entre os executivos sobre como equilibrar educação e necessidade de renda familiar em programas sociais. Ricardo observava orgulhoso como ela estava contribuindo genuinamente para a reunião, oferecendo perspectivas que pessoas que nunca passaram por dificuldades não conseguiriam ter. Isadora, disse Ana Paula, a diretora de recursos humanos. Você tem alguma sugestão sobre como identificar famílias que realmente precisam de ajuda, mas têm potencial para crescer? A pergunta era complexa, mas Isadora pensou com seriedade antes de responder. Acho que tem que olhar se a família se ajuda entre si. Se os pais cuidam dos filhos mesmo sem ter muito dinheiro. Se as crianças ajudam em casa. Se todo mundo faz sua parte. Porque família que se une para enfrentar problema difícil também vai se unir para aproveitar oportunidade boa. A sabedoria prática da resposta impressionou todos na sala. Depois de quase 1 hora de reunião, Fernando agradeceu a participação de Isadora. Menina, você nos deu ideias muito valiosas hoje. Estamos desenvolvendo um projeto piloto baseado no que funcionou com sua família, e suas sugestões vão nos ajudar muito. O reconhecimento formal de sua contribuição fez Isadora se sentir verdadeiramente valorizada. Quando saíram da sala de reunião, Ricardo estava radiante de orgulho. Isadora, você foi incrível lá dentro. Falou melhor que muitos consultores caros que já contratei. Ela sorriu, mas ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Tio Rick, eles realmente vão usar minhas ideias? Claro que vão. Você tem experiência real sobre o assunto. Isso vale mais que qualquer diploma. Na hora do almoço, Ricardo levou Isadora para conhecer o restaurante da empresa. Era um ambiente casual onde funcionários de diferentes níveis hierárquicos se misturavam. Quer que eu te apresente para algumas pessoas? Ricardo ofereceu. Quero sim. Mas você pode me contar um pouco sobre elas primeiro? Não quero fazer pergunta boba. Ricardo apresentou Isadora para Juliana, uma gerente que havia começado como estagiária e crescido na empresa através de muito trabalho. Juliana, essa é a Isadora, a consultora especial que participou da reunião hoje. Oi, Isadora. O Ricardo me contou sobre você.
Parabéns por sua participação na reunião. Ouvi dizer que você deu sugestões muito boas. Obrigada. Isadora respondeu, um pouco tímida, mas feliz com o elogio. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você conseguiu virar gerente? Foi difícil? Juliana sorriu com a franqueza da pergunta. Foi difícil sim, mas cada dificuldade me ensinou alguma coisa. E sabe o que mais me ajudou? Nunca desistir e sempre estar disposta a aprender. Durante o almoço, Isadora conheceu mais funcionários e fez perguntas inteligentes sobre suas funções. Ricardo percebia que ela estava absorvendo tudo como uma esponja, interessada em entender como cada peça se encaixava no quebra-cabeça corporativo. Tio Rick, ela sussurrou no meio do almoço. Todo mundo aqui parece gostar do que faz. Por quê? Porque tentamos criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e tenham oportunidades de crescer. Depois do almoço, Ricardo levou Isadora para conhecer sua sala. Ela ficou impressionada com o tamanho do escritório, com a vista da cidade, com a estante cheia de livros. Você leu todos esses livros? Ela perguntou, passeando pelos títulos. A maioria. Mas sabe qual é o livro mais importante que já li? Qual? Na verdade, não é um livro. São as lições que aprendi com você e sua família. Isadora se sentou na poltrona de Ricardo, atrás da mesa enorme. Nossa, daqui dá para ver a cidade inteira. Deve ser legal trabalhar com essa vista. É legal sim, mas sabe o que é mais legal ainda? Poder usar esse escritório para criar oportunidades para pessoas especiais como vocês. Ricardo se sentou na cadeira de visitante, invertendo os papéis propositalmente. Posso te fazer uma pergunta séria, tio Rick? Isadora disse, ficando pensativa. Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você é feliz? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque você tem tudo que as pessoas dizem que deixa feliz. Dinheiro, empresa grande, escritório bonito. Mas antes de nos conhecer, você parecia meio triste. A observação de Isadora era mais perceptiva do que Ricardo esperava. Você tem razão. Eu tinha tudo isso, mas não era feliz. Sabe quando me tornei feliz de verdade? Quando descobri que podia usar essas coisas para fazer diferença na vida de pessoas que amo. A resposta satisfez Isadora, que sorriu e continuou explorando o escritório. Quando chegou a tarde, Ricardo teve que participar de algumas ligações importantes. Isadora, você pode ficar aqui no escritório enquanto eu resolvo umas coisas? Tem livros, você pode desenhar, ou se quiser, pode observar como funciona uma call de negócios. Ela escolheu ficar e observar, curiosa para ver Ricardo em ação profissional. Durante uma videoconferência sobre expansão da empresa, Isadora ficou fascinada vendo Ricardo negociar, tomar decisões, liderar a discussão. Quando a reunião terminou, ela disse: Você fica bem diferente quando está trabalhando, mais sério, mais decidido. É verdade. O trabalho exige isso às vezes, mas o importante é nunca esquecer por que estamos trabalhando. No final da tarde, quando estavam se preparando para ir embora, Marina apareceu na sala de Ricardo. Isadora, antes de vocês irem, quero te mostrar uma coisa. Ela havia preparado uma apresentação sobre o projeto piloto que estava sendo desenvolvido, baseado nas sugestões que Isadora havia dado na reunião da manhã. Olha só, Marina mostrou os slides no computador. Esse é o projeto Famílias Empreendedoras que vamos lançar no próximo mês. Sua ideia de identificar talentos individuais virou a base do programa, e sua sugestão de criar oportunidades reais ao invés de assistência virou nossa filosofia principal. Ver suas ideias transformadas em um projeto concreto deixou Isadora emocionada. E tem mais uma coisa, Ricardo disse com um sorriso misterioso. Como você foi nossa consultora especial hoje, merece uma compensação pelos serviços prestados. Ele entregou para ela um envelope. Isadora abriu e encontrou um contrato simbólico, nomeando-a como consultora júnior de projetos sociais da empresa, com direito a participar de reuniões trimestrais sobre o assunto. Isso significa que eu vou poder vir aqui outras vezes? Isadora perguntou, mal acreditando. Significa que você faz parte da equipe agora. Seus conhecimentos sobre vida real são valiosos para nossos projetos. A oficialização de seu papel na empresa foi um momento emocionante tanto para ela quanto para Ricardo. No caminho de volta para casa, Isadora estava eufórica, contando tudo o que havia aprendido durante o dia. Tio Rick, eu nunca imaginei que trabalhar numa empresa podia ser tão interessante. É como um quebra-cabeça gigante onde cada pessoa tem uma peça importante. É exatamente isso, e você acabou de descobrir qual é a sua peça. Quando chegaram em casa, Lúcia e Amanda estavam esperando ansiosas para ouvir todos os detalhes do dia. Isadora contou tudo com empolgação, desde a reunião até seu novo papel como consultora júnior. Mãe, você acredita que eles vão usar minhas ideias para ajudar outras famílias?
Claro que acredito, filha. Você sempre teve cabeça boa para essas coisas. Durante o jantar, a conversa girou em torno dos planos futuros. Isadora estava mais determinada do que nunca a estudar administração. Amanda disse que também queria trabalhar numa empresa quando crescesse. E Lúcia contou sobre novos pedidos que havia recebido, incluindo uma encomenda grande de uma loja de decoração em outra cidade. Sabe o que mais me deixou feliz hoje? Isadora disse durante a sobremesa. Ver que existem pessoas trabalhando para ajudar outras pessoas. Sempre pensei que empresa só servia para ganhar dinheiro. As melhores empresas são aquelas que conseguem ganhar dinheiro fazendo o bem, Ricardo explicou. É isso que estamos tentando fazer. Mais tarde, quando Ricardo estava se preparando para ir embora, Lúcia o chamou para uma conversa particular. Ricardo, eu queria agradecer por ter dado essa oportunidade para a Isadora hoje. Ver ela falando sobre participar de reuniões, sobre ter suas ideias valorizadas. Isso não tem preço. Lúcia, ela merece toda a oportunidade que puder ter. O talento dela é real. E tem uma coisa que eu quero te contar. Lúcia continuou. Isadora veio conversar comigo semana passada sobre os planos dela para o futuro. Ela disse que quer estudar muito, trabalhar em empresas como a sua, mas que o sonho maior dela é um dia poder ajudar outras crianças que estão passando pela mesma situação que ela passou. A revelação emocionou Ricardo profundamente. Ela disse isso? Disse. E falou uma coisa que me marcou. Mãe, o tio Rick me mostrou que quem já passou por dificuldade tem obrigação de ajudar quem ainda está passando. Imagina que menina especial eu criei. O orgulho de Lúcia era evidente em cada palavra. Naquela noite, dirigindo para casa, Ricardo refletiu sobre como o dia havia sido transformador. Ver Isadora no ambiente corporativo, contribuindo genuinamente para discussões importantes, sendo reconhecida por profissionais experientes, havia confirmado algo que ele sempre soube. Ela tinha um potencial extraordinário que só precisava de oportunidades para florescer. Mas mais do que isso, Ricardo percebeu que estava criando um legado. Não apenas mudando a vida de uma família, mas inspirando essa família a mudar a vida de outras pessoas. Isadora estava se tornando uma multiplicadora de transformação. Alguém que usaria suas experiências para criar impacto positivo no mundo. Nos dias seguintes, Ricardo organizou uma visita surpresa para a família. Levou elas para conhecer algumas das famílias que estavam sendo beneficiadas pelos primeiros projetos sociais da empresa. Queria que Isadora visse como suas ideias estavam se transformando em realidade para outras pessoas. A primeira família que visitaram era de Dona Teresa, uma mulher de 40 anos que havia perdido o emprego e estava passando dificuldades para sustentar 3 filhos. Através do programa da empresa, ela havia aprendido técnicas de culinária e agora vendia quentinhas no centro da cidade, garantindo uma renda estável para a família. Dona Teresa, Ricardo disse ao fazer as apresentações. Essa é a Isadora, a menina que deu as ideias para criar o programa que está ajudando a senhora. Teresa abraçou Isadora com carinho. Menina, não sei como te agradecer. Por sua causa, meus filhos estão comendo direito de novo. Isadora ficou emocionada ao ver o impacto concreto de suas sugestões. Dona Teresa, a senhora gosta de cozinhar? Sempre gostei desde pequena. Mas nunca pensei que podia ganhar dinheiro com isso. É igual minha mãe com o crochê, Isadora comentou. Às vezes, a gente não vê que nosso talento pode virar trabalho. A segunda família que visitaram era de seu Carlos, um homem de 50 anos que havia ficado desempregado e aprendido marcenaria através do programa. Agora fazia móveis sob medida e tinha encomendas para os próximos 2 meses. Seu Carlos, Isadora perguntou. O que foi mais difícil quando o senhor perdeu o emprego? Foi perder a esperança. Seu Carlos respondeu honestamente. Depois dos 50 anos, ninguém mais quer contratar. Mas esse programa me mostrou que eu podia criar meu próprio trabalho. A resposta ecoou exatamente o que Isadora havia dito na reunião sobre a importância de devolver a esperança às pessoas. Durante essas visitas, Amanda observava tudo com curiosidade, fazendo perguntas simples mas profundas. Tio Rick, por que tem tanta gente precisando de ajuda? A pergunta da menina de 6 anos fez todos refletirem sobre questões sociais complexas de uma forma simples e direta. Às vezes, as pessoas passam por momentos difíceis, Amanda. O importante é que quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. E quando a gente recebe ajuda, a gente passa para frente. A explicação de Ricardo era simples, mas capturava a essência do que estavam fazendo juntos. No final daquele dia especial de visitas, a família reuniu-se no quintal de casa para conversar sobre tudo o que haviam visto. Meninas, Lúcia disse para as filhas, vocês perceberam como nossa história não é só nossa? Tem muita gente passando pelas mesmas dificuldades que a gente passou. E tem muita gente com talentos que nem imagina que pode usar para trabalhar. Isadora complementou.
Igual eu não sabia que vender fruta era administração. E você não sabia que crochê podia virar empresa. A conexão que ela fazia entre experiência pessoal e aprendizados gerais mostrava uma maturidade impressionante. Tio Rick, Amanda disse subindo no colo dele. Quando eu crescer, eu também posso ajudar outras pessoas? Claro que pode, Amanda. Aliás, você já ajuda. Toda vez que é gentil com uma amiga, toda vez que divide seus brinquedos, você está ajudando. A resposta fez Amanda sorrir orgulhosa. Naquela noite, Ricardo recebeu uma ligação de Marina com uma notícia empolgante. Ricardo, você não vai acreditar! A história da Isadora e o projeto que desenvolvemos baseado nas ideias dela chamaram a atenção de outras empresas. 3 grandes companhias querem criar parcerias para expandir o programa. O sucesso estava se multiplicando além do que qualquer um havia imaginado. E tem mais. Marina continuou. Um instituto de empreendedorismo social quer entrevistar a Isadora para um documentário sobre jovens que estão mudando o mundo através de suas experiências pessoais. A possibilidade de Isadora inspirar ainda mais pessoas através de sua história era emocionante. Quando Ricardo contou a novidade para a família, Isadora ficou inicialmente nervosa. Um documentário? Com câmeras e tudo? Só se você quiser participar, Ricardo garantiu. Mas pensa só. Sua história pode inspirar outras crianças que estão passando pelas mesmas dificuldades que você passou. Posso pensar um pouquinho? Isadora pediu. Claro que pode. Não tem pressa. Mas Ricardo percebia que ela estava apenas processando a magnitude da oportunidade. Conhecendo-a como conhecia, sabia que ela ia querer participar porque entenderia o potencial de impacto positivo. No dia seguinte, Isadora acordou decidida. Tio Rick, eu quero participar do documentário. Mas com uma condição. Eu quero que outras crianças que estão passando por dificuldades também participem. Não quero ser a única. A preocupação dela em incluir outras pessoas mostrava que o sucesso não havia mudado sua essência generosa. Essa é uma ideia excelente, Isadora. Vou conversar com o pessoal do instituto para incluir outras histórias também. Ricardo estava constantemente impressionado com a capacidade dela de pensar no coletivo, mesmo quando estava sendo reconhecida individualmente. Naquele fim de semana, Ricardo organizou uma festa especial no quintal da casa da família. Convidou algumas das famílias que estavam sendo beneficiadas pelos projetos sociais, funcionários da empresa que trabalhavam nos programas e vizinhos que haviam acompanhado a transformação da família de Lúcia. Era uma celebração de conquistas coletivas. Durante a festa, Ricardo observou Isadora conversando com outras crianças cujas famílias estavam no programa. Ela contava sua experiência, oferecia conselhos, demonstrava que era possível superar dificuldades. Estava naturalmente assumindo um papel de liderança e inspiração para outros jovens. Olha só nossa menina! Lúcia comentou, observando Isadora rodeada de outras crianças. Ela está se tornando exatamente o que sempre sonhei. Uma pessoa que usa suas experiências para ajudar outros. O orgulho na voz de Lúcia refletia anos de educação cuidadosa e amorosa. Naquela noite, quando todos os convidados haviam ido embora e a família estava relaxando no quintal, Ricardo sentiu uma paz profunda. Olhando para Amanda dormindo no colo de Lúcia, para Isadora planejando animadamente suas próximas participações em projetos sociais, para Lúcia radiante com o sucesso de seu negócio, ele entendeu que havia encontrado algo que dinheiro não comprava. Uma família que o amava pelo que ele era, não pelo que tinha. Ricardo, Lúcia disse suavemente, você salvou nossa família. Mas acho que nós salvamos você também. A observação era profundamente verdadeira. Eles haviam se salvado mutuamente, criando uma rede de amor e apoio que era maior que a soma de suas partes individuais. Naquela noite, Ricardo dirigiu para casa com o coração cheio de gratidão e expectativa. Sabia que a jornada estava apenas começando. Isadora continuaria crescendo, desenvolvendo seu potencial, inspirando outras pessoas. A família continuaria prosperando, não apenas financeiramente, mas em todas as dimensões da vida, e ele continuaria aprendendo que o verdadeiro sucesso se mede pela diferença positiva que conseguimos fazer na vida das pessoas que amamos. A história que havia começado com uma simples compra de frutas estava se transformando numa saga de transformação social, provando que um ato de gentileza pode criar ondas de mudança que se espalham muito além do que podemos imaginar. E o melhor de tudo, essa ainda era apenas a primeira parte de uma linda jornada que continuaria por muitos anos.